Então estamos em direto, muito bem-vindo a todos e a todos que possam vir a ver este vídeo. Vamos só aguardar aqui uns segundinhos para ver se mais pessoas se juntam e partilham deste sentimento que eu tenho de descontentamento com o estado do nosso país, e por isso mesmo tive a iniciativa de criar este programa. E agora que já se juntou uma pessoa, duas, penso que podemos começar. Bem-vindos a todos mais uma vez. Este é o programa A Voz de Protesto. Eu sou o Domingos Carvalho, um jovem como muitos outros em Portugal, espero eu, que se sentem descontentes com o estado que Portugal está e que Portugal está a dirigir-se. E há vários fatores que me levaram a criar este programa. E ao longo destes episódios, destes lives, eu vou tentando explicar alguns temas que são de certeza absoluta motivos de descontentamento e motivos para protestar. E como todos temos uma voz, eu não me vou calar, vou-me expressar e vamos então começar o programa. Hoje, como sempre, começamos pelas notas iniciais e vamos começar a falar de uma empresa, da Sonai MC, que, caso não saibam, recentemente, aliás ainda ontem, anunciou a sua remodelação da marca. Uma mudança, uma revolução protagonizada por Cláudia Azevedo, a CEO da Sonai MC. Cláudia Azevedo é uma mulher, o que eu congratulo, porque é bom ver mulheres ao comando de empresas multinacionais como é a Sonai. Mas eu quero trazer aqui este tema porque uma empresa, como é óbvio, não é um organismo, mas é como se fosse, porque as empresas têm que se expandir, têm que continuar a crescer para continuar a ter cota de mercado e muitas outras coisas. E portanto é bom ver que a Sonai não está parada, que a Sonai fez um rebranding da marca, das várias marcas, aliás, que a Sonai tem, porque a Sonai neste momento é uma sociedade gestora de fundos e tem posições maioritárias em várias marcas, como a Vorten, por exemplo, tem o Continente e o Modelo que todos conhecem, e isso é um dos setores, um dos segmentos de negócio de toda uma organização muito maior, que é a Sonai MC, e portanto eu trouxe aqui este tópico porque é importante acompanharmos o progresso das empresas que movem Portugal, porque são as empresas que movem qualquer economia neste planeta, e portanto nós temos que ir acompanhando, e é de louvar que a Cláudia Azevedo, a CEO da Sonai, teve a iniciativa e quis deixar o impacto dela ao fazer esta revolução na Sonai. Este foi o primeiro tema das notas iniciais. No segundo, aqui de forma muito breve, vamos falar de um tema que eu já falei num outro programa da Voz de Protesto, que é o conflito ou semi-conflito que existe na Rússia e na Ucrânia, ou entre a Rússia e a Ucrânia. Eu não vou desperdiçar, mas não vou destacar muito tempo a este tema das notas iniciais, porque, como já disse, já falei antes e já deixei clara a minha opinião. E eu penso que esta situação transitou de um cenário de guerra iminente, porque acho que quando todos vimos as primeiras notícias de 100 mil tropas na fronteira, toda a gente pensou que de facto poderia haver guerra, mas ao longo do passar do tempo isto já parece mais um jogo político, onde a Rússia está a tentar obter algumas vantagens, está a tentar impedir alguns acontecimentos, e eu quero só deixar aqui algumas perguntas. Isto foi o quê? Foi uma manobra da Rússia para testar como é que os outros países reagiam, como é que a NATO, por exemplo, reagia. E, sendo esta uma jogada, será que no futuro isto vai voltar a acontecer? Será que a Rússia não vai perder o foco nos seus objetivos? Putin, como muitos devem saber, quer uma Rússia novamente unificada, já fez isso com a Crimeia e pretende fazer isto com a Ucrânia. E se não fizer agora, provavelmente vai fazer no futuro. Portanto, eu quero deixar aqui estas perguntas de forma muito breve, porque, como disse, esta situação agora é um jogo político, já não é assim um cenário de guerra tão iminente e, portanto, é óbvio que devemos acompanhar, como é óbvio, mas com mais distância, digamos assim, porque muito do efeito que está a ser criado é derivado dos mídia e da atenção imensa que está a ser destacada para estes temas, e eu não quero fazer parte dessa toda a atenção. Portanto, avançamos para o terceiro tópico das notas iniciais, que é com agrado que finalmente vos posso transmitir, e muitos já sabem,
que a maior parte das restrições vai terminar. E é com agrado porquê? Porque, com agrado e com algum desagrado, porque não são todas, não é? Mas é com agrado porque finalmente vamos ter as nossas liberdades individuais restauradas, não vamos ser impedidos de ir a algum lado ou de ter que mostrar um papel para um simples almoço. Na minha opinião é ridículo, portanto é com agrado que registro esta parte desta nota inicial, mas é com desagrado que registro que, segundo o jornal O Dinheiro Vivo, e citando o governo, as restrições só vão ser totalmente retiradas quando chegarmos a um patamar de 15 mortes por dia. E eu gostava seriamente de perguntar, e humildemente perguntar, se o melhor fator para determinar se as nossas liberdades são restringidas ou não é o número de pessoas que morrem por determinada doença. Porque eu tenho quase a certeza que há doenças que são mais fatais neste momento do que a Covid. Portanto, eu deixo aqui a pergunta, não me aliás, deixo a pergunta que é este o melhor indicador para determinar se as nossas liberdades individuais e coletivas são restringidas? A mim parece-me que não. E portanto vamos avançar para o quarto tópico das notas iniciais. E como eu já disse aqui anteriormente, eu sou de Braga. E portanto quero dar o devido destaque à minha cidade, onde eu tenho muito orgulho em viver e tenho o prazer de poder viver numa cidade tão acessível. E a notícia que eu quero trazer aqui nas notas iniciais é que Braga, uma cidade amplamente premiada, foi mais uma vez merecedora de um prémio, e desta vez foi o Financial Times, um órgão comunicacional de referência internacional, que destacou Braga na categoria de cidades de futuro, que basicamente se concentrava no facto da capacidade de Braga ter de atrair investimento externo, e isto interligando um bocadinho com o primeiro tópico, que é fomentar ambientes que atraiam empresas internacionais para criar ambientes dinâmicos que gerem desenvolvimento económico e crescimento económico, que é isso que todos nós devíamos ambicionar. Melhores condições de vida para toda a gente. E isso é claro, Braga é uma cidade de referência em Portugal neste aspecto e, portanto, este é um motivo de alegria e não de protesto. E eu também quero saudar aqui quando há motivos de alegria, porque Portugal, como é óbvio, não é só coisas más, nós somos um povo brilhante, só que andamos adormecidos. E eu com este programa quero desadormecer toda a gente, vamos acordar do sono e vamos começar a protestar. E dito isto, avançamos para os assuntos quentes deste live, da Voz de Protesto. E hoje, nos assuntos quentes, vou falar do Orçamento do Estado. E porquê é que eu vou falar disto? Porque o Orçamento do Estado era suposto ser aprovado, visto que o PS tem uma maioria absoluta, era suposto ser aprovado daqui a 1 ou 2 meses, não sei ao certo. Mas dado o escândalo que aconteceu com as eleições, nomeadamente com o voto dos imigrantes e, consequentemente, com a decisão do Tribunal Constitucional de repetir essas eleições, exclusivamente a parte do voto fora da Europa, ou da Europa, já não me recordo ao certo, mas isso tem como consequência o prolongar no tempo até que o governo seja formalmente aceito pelo Presidente da República, numa cerimónia toda pimposa que, pronto, nem vou me prolongar. E eu trago isto porquê? Porque o orçamento, nestas condições, só vai ser aprovado a meio do ano, a meio do presente ano. Isto é um motivo ainda mais descontentamento, porque neste período o governo gera o país em duodécimos, que não é das melhores situações, como é óbvio. É óbvio que também uma maioria do PS não é de toda uma boa situação. Mas eu trago também este assunto porque já foi revelado alguns dos super-ministros que vão fazer parte do alegado novo governo. E eu, como é óbvio, escrevo aqui algumas notas para poder fazer este programa, e ao escrever o nome dos ministros que supostamente vão pertencer ao próximo governo, eu quase não sabia se havia de rir ou de chorar. Eu vou-vos dizer apenas 3. Pedro Nuno Santos, um fanático da TAP, o homem que defende a TAP, defende que os portugueses injetem 3,2 mil milhões de euros na TAP, ou mais, por pura
ideologia. É pura e simplesmente isto. Porque a TAP não é uma empresa viável e, portanto, porque é que os portugueses têm que lá meter dinheiro? Nós, jovens, estamos a prejudicar o nosso futuro ao meter 3 mil milhões de euros na TAP. Isto é um motivo de protesto. Mas é este senhor, imaginem, que vai ficar responsável pela área da economia. Vai ser o Ministro da Economia. O próximo, que é ainda mais escandaloso, Fernando Medina, antigo Presidente da Câmara de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, perdeu as eleições para Francisco Moedas, ou Carlos Moedas, ou lá como é que o senhor se chama, vai ser o novo Ministro das Finanças. Desculpem eu estar a fazer isto, mas isto dói-me e eu tenho que protestar contra estas situações. Este senhor é um incompetente. Ele devia ter sido expulso ou devia-se ter demitido da Câmara de Lisboa. E relembrando aqui os meus caros espectadores, no escândalo dos dados, digamos assim, que houve por causa do facto de a Câmara Municipal de Lisboa divulgar dados de cidadãos a embaixadas russas e outras embaixadas. E este senhor vai ser o nosso Ministro das Finanças. Isto é escandaloso. O terceiro protagonista, o terceiro super-ministro, neste caso ministra, vai ser Ana Catarina Mendes. Nada mais, nada menos do que a presidente da bancada socialista do PS, que diz tudo o que é preciso para defender o PS. Não importa se mente ou se não diz bem a verdade, o que importa é defender o PS e não defender o país. E esta senhora vai para a Segurança Social, vai ficar encarregue da pasta da Segurança Social, o que me choca e é mais um motivo de protesto. E eu estou a protestar e espero que todos que estejam a ver sintam revoltados, porque estes senhores vão comandar o nosso país nos próximos 4 anos e 9 meses. Vai ser a legislatura mais longa da nossa democracia. E vão ser estes 3 dos encarregues pelo futuro do nosso país. Isto gera-me um descontentamento e uma vontade de protestar enorme e, portanto, aqui estou eu. E dito isto, e com o descontentamento claro, avançamos para o segundo tópico, para terminar a voz de protesto e o programa 2. Vamos falar de uma notícia que é consequência de alguns tópicos que eu já falei aqui, que é a inflação e a subida das taxas de juros. E então o Expresso diz-nos que ao longo deste ano as famílias portuguesas vão pagar vão pagar mais 994 milhões, ou um valor aproximado, nos seus créditos, seja créditos de habitação, consumo, na generalidade. Isto é um derivado de quê? De alguns créditos não terem taxa fixa, ou seja, num cenário de aumento de taxas de juro, as taxas associadas a esse crédito vão aumentar e, portanto, a prestação mensal que as pessoas pagam também aumenta. Ou seja, esse aumento da prestação, no panorama total, resulta num acréscimo de 994 milhões de euros para as famílias portuguesas. E se isto por si só não fosse estressante, digamos assim, temos a perspectiva da inflação, que em janeiro foi 3,3% em Portugal. Imaginem, 3,3%. Se o vosso salário subir 2%, que é altamente improvável, os meus caros espectadores estão a perder dinheiro. Aliás, estamos a perder poder de compra para a inflação. Assim é mais correto. Outra consequência desta notícia, do acréscimo dos 94 milhões de euros, e só para terminar, é o crédito mal parado, que é o quê? O crédito que as instituições financeiras já não conseguem, aliás, é o crédito que as instituições financeiras consideram que não conseguem recuperar, porque as famílias não têm condições para os pagar. E este crédito mal parado já está a aumentar, ou seja, é só mais um sinal que o futuro não vai ser muito agradável. E com os senhores que eu há pouco referi e com o facto de a carga fiscal ter subido nos últimos anos e vai continuar a subir, porque a nossa dívida pública, recordo, é superior a 120% ou 130% do PIB, um número escandaloso, mais uma vez. Portanto, o governo não tem forma de diminuir a sua receita, e a sua receita é a carga fiscal que incide sobre os contribuintes. Portanto,
a carga fiscal não vai descer, não se preocupem, porque o vosso rendimento real está menor, está inferior, porque está a perder valor para a inflação, e ainda por cima estamos a pagar mais impostos. Ou seja, isto é um motivo de descontentamento, e nós agora, neste período de recuperação, onde o mundo inteiro está a recuperar, nós vamos ficar mais uma vez para trás, não tenho a mínima dúvida disso. E só mesmo para terminar, deixo-vos aqui uma frase do nosso querido presidente Marcelo, que, citando também o Expresso, dou graças ao Expresso, Marcelo diz que neste período, até à aprovação do orçamento, quer voltar à rua e andar a passear pelo mundo. Top, Marcelo. Obrigado por seres o presidente dos abraços e das selfies e não o presidente que Portugal precisa. E com isto eu vou terminar este programa, onde ficou claro que há imensos motivos para protestar em Portugal e descontentamento, e nós não podemos ficar parados, não podemos ficar calados, temos que expressar a nossa opinião, sempre tendo em conta factos reais e não notícias falaciosas, ao que eu vou tentar ao máximo evitar. Eu quero trazer aqui só notícias e factos verdadeiros e a minha opinião, obviamente, sobre esses factos. E portanto, terminamos assim este programa. Quero agradecer a todos que estiveram presentes ou que vão ver este vídeo no futuro. E relembro que todos temos uma voz e há sempre motivos para protestar. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Com licença.